Nesse vídeo, o último episódio de Chaves, que foi proibido, é triste e traumatizante. Fique comigo para entender tudo sobre isso e por que você nunca o viu. O último episódio oficial de Chaves que foi transmitido foi em 1992, e que não tinha nada demais. Era só mais um episódio da escolinha, sem nenhum desfecho para seus personagens. Foi assim que terminou o seriado. Mas você sabia que Roberto Gomes Bolanhos iria fazer um fim trágico para a série, em que Chaves teria um final triste, muito triste. Vocês vão entender o porquê ele foi proibido de ser exibido na TV. Você sabia que Chaves tem mistérios e segredos que quase ninguém sabe? E também tem curiosidades e fatos bem legais que são bem intrigantes. O melhor é que eu reuni tudo isso em um livro digital. Nele você vai descobrir segredos dos bastidores e curiosidades que vão te surpreender. Quer saber tudo? O link está na descrição e no comentário fixado. Bolanhos cogitou em encerrar Chaves de maneira trágica. Solução foi considerada traumática por filha de Bolanhos, marcando o público brasileiro pelos personagens quiméricos em uma vila latino-americana. O seriado Chaves angariou incontáveis fãs em terras tupiniquins através de sua transmissão inédita no país pelo SBT a partir do ano de 1984. Contudo, sua transmissão original no México se encerrou 4 anos antes, em 1980. Aqui estamos falando do seriado que ele era completo, beleza? Que ele era mesmo uma série. Depois, ele foi só uma esquete, só uma parte do programa X-Pirito até 1992, como eu disse para vocês. Roberto Gomes Bolanhos cogitou alguns planos para colocar um ponto final na trajetória do Menino do Barril e concluir o seriado, respeitando seu desejo de não interpretar crianças estando em idade avançada. Para quem não sabe, os últimos episódios de Chaves, os personagens já estavam mais velhos, tá? E o Roberto Gomes Bolanhos, o que interpretava Chaves, né, o criador de tudo, ele não queria mais interpretar também por conta disso, porque ele já estava simbolizando uma criança estando mais velho. Ele não gostava desse aspecto. Mas continuando, em 2008, parte desse interesse, né, de dar um fim para Chaves foi revelado pelo autor durante uma viagem a Lima, no Peru, conversando com o periódico em linha. De acordo com o próprio Roberto Gomes Bolanhos, o encerramento da série poderia ser um capítulo final onde Chaves simplesmente morre. Isso mesmo, especificando ainda como seria a forma da morte e se ela teria, algum tipo de violência na exibição. Ele contou que o protagonista, ele, seria atropelado. Seria um veículo que passaria em uma cena externa ao cortiço, onde vivia junto de Kiko e Chiquinha, encerrando a produção a partir do ocorrido. A decisão chegou a ser cogitada, tá, pelos preparadores de roteiro, mas a palavra final de Bolanhos acabou deixando de lado tal projeto após a intervenção de sua filha, que é psicóloga, e levantou a possibilidade de efeitos negativos sobre os telespectadores mirins, né? Levando em conta até mesmo a banalização da morte. Em conversa com o pai, ela chegou a apontar que tal cena também poderia levar
tipo, coisas ruins, sabe? Ao fim da vida, aos jovens que acompanhavam Chaves e o viam nas temporadas anteriores como um exemplo de perseverança e sobrevivência, fazendo com que Chespirito descartasse o projeto e encerrasse o último episódio sem desfecho conclusivo. E foi assim que o último episódio de Chaves nunca foi ao ar, simplesmente porque Chespirito foi convencido que ele não poderia colocar no ar, porque poderia traumatizar totalmente os telespectadores. Ainda bem que nunca foi ao ar, mas eu sinto falta de um fim, de um desfecho. Poderia ser um final feliz, né, Chespirito? Não, tipo assim, por que um final triste? Poderia ser um final feliz, dele sendo dotado pelo seu Madruga ou por alguma família, enfim. Mas o Chespirito já pensou em um momento mais obscuro, em um momento mais melancólico e triste. Isso tudo me fez pensar uma coisa. Se Roberto Gomes Bolanhos cogitou dar um fim para o protagonista Chaves, ele pode sim ter pensado em dar um fim para outros personagens, assim como o Seu Madruga. Isso tudo porque tem uma teoria em que tinha um episódio banido, um episódio que não foi autorizado de ir ao ar ou de ser, tipo assim, gravado, que era um episódio em que o Seu Madruga tinha seu fim trágico com um acidente, uma pancada da Dona Florinda que seria mais forte que o normal. Manos, isso pode ter acontecido mesmo. Vocês não acham? Mas se você quer saber mais sobre esse episódio, aguarde, que eu vou postar aqui. Chaves e seus mistérios é nesse canal, então se inscreva e deixa o like.